Seguimos então hoje com a aula de precipitação, observação meteorológica, curso técnico de meteorologia IFSC. Dentro dos fenômenos observados, vistos na aula anterior, aula de meteoros, um deles é a precipitação, certo? Que pode se apresentar de diversas formas. Então, a precipitação se trata de um hidrometeoro, né? É um dos tipos de meteoro. A definição de precipitação é um conjunto de partículas líquidas ou sólidas que provém da condensação do vapor d'água e que caem das nuvens ou ficam depositadas sobre a superfície. Então, daqui vem um conceito bastante importante de que não somente as partículas de água que caem das nuvens são consideradas precipitação, como, por exemplo, a chuva, o chuvisco, a neve, o granizo, mas também partículas que podem estar depositadas sobre a superfície, como, por exemplo, o orvalho. Então, precipitação não somente é o que está caindo das nuvens. Pode haver registro de precipitação e não ter havido chuva ou chuvisco. Pode ter sido o orvalho que depositou sobre o instrumento, acumulou e registrou, certo? A unidade de medida de precipitação é o milímetro. Um milímetro equivale a 1 litro de água em 1 metro quadrado, ou seja, se você pegar 1 litro de água e dispor em 1 metro quadrado no terreno, você vai ter uma lâmina d'água de 1 milímetro de altura. Em relação aos tipos de pluviômetros, existem esses 4 em utilização nas estações convencionais, embora o segundo pluviógrafo de boia já esteja descontinuado. Falando um pouco então de cada um deles, o tipo padrão de pluviômetro, ou seja, instrumento de observação instantânea, né, utilizado no INMET e também de acúmulo total de precipitação, né, que é utilizado pelo INMET, é o Ville de Paris. É o pluviômetro padrão, utilizado nas estações. O horário de observação é às 12 UTC. Ele é configurado, né, por ser um funil construído em latão, onde na base tem uma torneira onde a água vai escoar. Então a água entra pela área de captação, fica acumulada dentro do funil e é coletada através de uma proveta graduada. O bocal do instrumento tem uma altura padrão de 1,5 m em relação à superfície. O pluviógrafo de boia, descontinuado nas estações. O outro instrumento registrador, ou seja, que faz a contabilização e a observação de como a precipitação se comportou ao longo do tempo, é chamado de pluviógrafo de balança, né? Então, ele registra as medidas em um gráfico. A hora de observação da precipitação segue sendo às 12 UTC, porém, se houver precipitação, deve ser feita a troca desse gráfico de registro. Esse gráfico tem um período de duração de 24 horas, de um dia. Caso não haja precipitação, esse gráfico pode ficar na estação, no registro, por até 3 dias consecutivos, de acordo com a regra OMM. Passando os 3 dias consecutivos, não choveu, então você deve obrigatoriamente trocar. Mas choveu, vai trocar, certo? Você tem que fazer essa troca 30 minutos antes do horário da observação, então, ou seja, às 11h30 UTC. A altura do instrumento também é padrão, deve ficar a 1,5 m da superfície. Ele funciona com um sistema então de balança, onde tem a capacidade de medida de até 10 milímetros. Vamos ver um pouquinho como é que é esse sistema de medida. Então, dentro do pluviógrafo, na parte lá ao fundo, tem um conjunto de uma cisterna, onde a água cai pelo bocal e é armazenada aqui dentro, e um conjunto de pesos que vão contrabalancear com a água que cai na cisterna. Conforme a água vai caindo na cisterna, você tem, pelo jogo de peso, a haste de medida vai subindo, vai se elevando. A capacidade máxima de medida são 10 milímetros. Quando ocorre o máximo de medida, que é 10 milímetros, isso é jogado pelo sifão. Num daqueles vídeos que eu coloquei, vocês observam, está indicado onde está o sifão. Então,
Quando ocorre essa liberação da água, é chamada de sifonada, tá? Ou sifonagem. E aí a pena que estava marcando no máximo vai descer até o valor zero, porque saiu toda a água do sistema, não tem o peso, então a pena de registro vai descer até o valor zero. Quando ela enche, ela vai subindo até o valor máximo, que é 10. Se ocorre precipitação continuamente, a pena vai fazer a subida e descida conforme vai ocorrendo a precipitação. E lá no gráfico de registro, isso vai resultar num formato de um zigue-zague ao longo do tempo. Já já vamos ver uma figura que ilustra o que acontece ali. Nas estações automáticas existe um outro instrumento que é chamado de pluviógrafo de báscula, né, que é um pluviômetro digital. A altura também vai ficar 1,5 m do solo. O que difere é o sistema de registro, né, onde você tem uma espécie de uma balança, né, onde a cada 0,2 milímetros que cai por dentro do bocal e que vai chegar nessa balança, ele vai encostar num sistema sensor que vai contabilizar. Então, trata-se de um pluviômetro bastante sensível, né, onde ele vai estar medindo chuva a precipitação, né, ou seja, a cada 0,2 milímetros. O pluviômetro, o primeiro, lá o Alvire de Paris, a leitura é feita utilizando-se uma proveta que vai coletar a precipitação acumulada dentro do pluviômetro. Essa proveta pode ser graduada de 7, 10 ou 25 milímetros de acordo com a quantidade normal de chuva de cada região. Uma estação, por exemplo, na região norte, onde os volumes de precipitação, às vezes em um dia, costumam ser maiores do que 100 milímetros, é conveniente você ter uma proveta, então, de maior capacidade, para que seja coletado mais rápido a precipitação. Nas regiões de latitudes médias, onde se encontra Santa Catarina, geralmente é utilizado as provetas de capacidade de 10 centímetros, de 10 milímetros. Então, aqui temos um exemplo do gráfico da precipitação do pluviógrafo, então, onde observa-se o máximo de medida até 10 milímetros, certo? Então, aqui está exemplificando como vai estar caindo água na cisterna, está pesando e a pena de registro vai subindo, conforme vai ocorrendo a precipitação dentro da cisterna. Quando chega na capacidade máxima, ocorre a sifonagem. Então, ela vai liberar a água, vai aliviar o peso e a pena vai descer até o valor zero. Se continua chovendo, ela segue registrando. Quando o traçado fica horizontal, é porque cessou a chuva naquele instante. Então, por exemplo, nesse gráfico a gente está vendo que choveu, marcou 10 milímetros. Sifonou, seguiu chovendo um pouco mais e acumulou até 3,8. Então, nós temos um total de 10 mais 3,8. Chegamos a um total de 13,8 milímetros de precipitação. Outra característica bastante importante que pode se observar nos pluviógrafos é que, além de você ter o total de precipitação, é possível ver como foi o comportamento da precipitação, tanto como o período de duração da precipitação, nesse caso aqui a gente consegue ver quando começou a chover e quando parou de chover efetivamente, bem como o caráter da precipitação, onde, como a gente viu na aula de meteoros, né, a gente tem o caráter, ou seja, você vai verificar, aqui teve chuva, depois parou, voltou uma pancada forte de chuva, parou, uma chuva mais forte, depois uma chuva mais contínua, mas de fraca intensidade, certo? Então aqui a gente consegue observar os parâmetros, né, a característica da precipitação, que vai ser utilizado então para fazer a avaliação da precipitação. A precipitação é avaliada de 3 formas: em relação à intensidade, caráter e ao período, né? Então, a intensidade é dada em milímetros por hora. O caráter vai ser aquelas situações de contínuo, intermitente, pancadas ou a combinação deles. Geralmente, esse caráter está associado a algum tipo de nuvem. Não estudamos nuvens ainda, vamos ver na sequência. Mas a chuva contínua geralmente está associada a nuvens estratiformes. Precipitação intermitente a nuvens do tipo nimbus stratus. Caráter de precipitação em pancada, nuvens cumuliformes.
E a classificação, então, né, como a gente já viu, que a precipitação é classificada em milímetros por hora ou milímetros a cada 10 minutos, mas é mais usado milímetros por hora. Então, essa é a classificação em fraca, moderada ou forte. Vejam que para ser uma chuva forte, de acordo com a MM, você tem que ter uma precipitação maior do que 60 milímetros por hora. Uma curiosidade aqui no chuvisco é que, além da classificação em milímetros, você tem também uma classificação em relação à visibilidade. Como o chuvisco é uma gotícula muito pequena, muitas vezes ela acaba ficando, parte da precipitação acaba ficando em suspensão na atmosfera. Então, você tem uma associação da restrição de visibilidade com o volume acumulado. O chuvisco normalmente acumula menos, né, bem pouco. Mas, por exemplo, um chuvisco, para ser considerado forte, deve acumular meio milímetro por hora e ter uma visibilidade, né, ou seja, a visibilidade horizontal na região, na estação, menor do que 500 metros. Tá? Então, o chuvisco sempre vai ter uma relação entre a quantidade acumulada e a visibilidade. Já a chuva não é levada em consideração esses fatores. Então, esses foram alguns apontamentos em relação à precipitação. Façam a leitura do material também disponibilizado para que fique uma melhor compreensão deste conteúdo. Ok?